E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Nerd Metal, eu sou o Pablo. Eu sou Eduardo Palusa Zang. Cara, e voltando aí depois de uma semana e pouquinho aí sem vídeos aí, nossa, já muita vontade de gravar e não conseguindo quase. Vamos falar aí da banda que todos amam odiar, né? Vamos falar do Metallica no Lollapalooza. Então, Lollapalooza aí, festival aí que todos true aí gostam de falar mal, de ter, né, como peça aí pra falar mal de rock alternativo, né? Trouxe como headliner aí do festival Metallica, né? Metallica já tocou no Lollapalooza, né, cara, muitos anos atrás e tal, então pra mim não foi surpresa, assim, né? Sim. E é bom pra dar essa diferenciada, né, já que é uma coisa, um mix, né, de bandas, né, então foi interessante, né? Não, com certeza. Cara, e é incrível, né? Parece assim que o pessoal, assim, mais... a gente, todo vídeo agora parece estar uma perseguição dos true, né? Mas, cara, é incrível. O pessoal parece que pegou o Metallica pra usar, pra Cristo, né, cara? Assim, tipo, ontem quando eles estavam se apresentando, e é incrível. Quem fala mal é o que mais assiste, né? Porque na rede social, assim, tipo Facebook, Twitter, tinha uns malucos que eu sigo que estavam hateando ali, mas estavam assistindo o show, porque eles viram, olha lá, não sei o que o Kirk, olha, evitou o olho, não sei o que. Cara, cada minuto tinha um post do cara falando mal do Metallica, pelo menos ele tá assistindo, ajudando ainda a banda, né? Achei o som meio estranho do festival da TV, não sei como é que tá lá pra galera, mas o som da TV, não sei. Ficou bem estranho ali, o show ali sempre caga, né, nessa questão de apresentar metal. Começando pelos apresentadores, que nunca pegam alguém que sabe, né? Os dois ali, tipo, o cara, acho que era Guilherme alguma coisa, que tava apresentando, ele ainda entendia, sabia até pelo menos o nome das músicas, né? Porque sempre tá escrito ali, mas a mulher que tava junto, cara, ela não entendia nada, ela sabia que ela tava ali pra curtir um rock pesado, né? Então, isso aí já caga nessa questão ali do Multishow. Mas assim, sobre a questão do som da banda, eu vou dizer assim que eu gostei bem mais do que o Rock in Rio 2015, a última vez que eles vieram, né? Foi um show mais legal. E eu acho que a inclusão das músicas novas aí do Hardwire deu uma melhora. Assim, tiraram algumas músicas já, uns batidas ali deles, do setlist, e botaram essas novas e encaixou. Eu acho que a única que não encaixou no setlist ali dessas novas é aquela Halo of Fire. De resto... On Fire. On Fire, sabe? No resto, tudo ficou muito legal ali das músicas novas. A gente estava comentando, assim, pra questão, assim, vamos dizer, de headliner, Lollapalooza trouxe uma estrutura gigante, um palco imenso, assim, né? Nossa, eu me assustei quando eu vi o show, muito grande o palco, tanto que o Metallica, por ser uma banda grande, ele ficou pequeno ali dentro daquilo, só que ao mesmo tempo que ele ficou pequeno, ele não parece que não soube aproveitar, ou não trouxeram uma estrutura eu acho aquilo. Que foi uma coisa meio rápida pra eles, né? Assim, então não vale o investimento pra ser uma tonelada, 9 carretas que tem de coisa, pra fazer um show, às vezes é uma opção, né? Sim, porque usaram alguma coisa até própria lá e... Pode ser, porque até como não marcaram nenhum outro show no Brasil, né? Isso, vai trazer toda a estrutura pra aqui, né? Então, tipo, músicas que o cara tá acostumado a ver, assim, tipo, o One ali, que tem aquela... não teve nada, um showzinho de luz ali, e usaram bastante os vídeos atrás, né? A estrutura, assim, com luzes. No mais foi isso, assim, que aproveitaram. Uma coisa que é bem dividida ali é o público, né, que vai pro Lollapalooza ali. Que ao mesmo tempo, assim, que o Lollapalooza é um festival, vamos dizer, que acolhe todos os gêneros, né, tanto do rock alternativo, quanto música eletrônica, quanto rap, quanto um monte de coisa, né. Eu acabei vendo uma entrevista, assim, que fizeram pra ver o público que vai, e ficou uma coisa tão... Tipo, parece assim que eles não discriminavam, mas também ficava aquela coisa de não aceitar o metal ali, sabe? É engraçado, né? Porque o pessoal prega uma coisa e acabam sendo preconceituosos
sabe, se contradizendo, né? Sim. E aí ficou dividido aquele público. Teve um público que foi pra ver Metallica, pagou o ingresso full ali do evento, onde ele ficou o dia todo lá, né, curtiu ou não tudo que passou pra ver o Metallica no fim da noite. E teve um público que foi pra ver tudo e... É que o Lollapalooza é um público que vai pro festival, não vai pra uma banda, né? E o Headbanger vai pra ver a banda, né? Vai ver uma banda. É diferente, né? É sabe? E aí na entrevista até que eu vi, depois eu boto até o link ali, qualquer coisa, pra vocês verificarem, eles entrevistando o pessoal que não era, não tava lá pra ver Metallica, e os caras estavam se questionando assim, tá, mas por que botaram Metallica? Eu não entendo. Quem é o Metallica? Só faltou Quem é o Metallica? Só faltou um falar isso, né? Mas ainda sabiam o que era Metallica, mas ficaram com aquela restrição, sabe? Pode ser assim que o Lollapalooza aqui quis botar o Metallica talvez pra pegar um nicho que ele não ia pegar, né, de nenhuma forma, que era o... Cara, é que nem eu falei no começo, o Metallica participou do Lollapalooza, não sei, é que essa geração ela é muito, né, cara, eles têm tudo na mão de informações, só que ao mesmo tempo eles ficam só numa coisa, né? Exato. Tipo, como é que eles não sabem? Eles falam, o Lollapalooza, eu vou no Lollapalooza, mas eles não sabem nada, né, cara, o que tocou, por que tá lá, porque assim, que nem tu pesquisou, né, o negócio do Lollapalooza, né, as bandas que eles já ajudaram a crescer, assim. Fala aí se tem... Ex-Japan, teve Foo Fighters, teve Red Hot, teve Alice in Chains, cara, bandas... Rage Against the Machine, sim, né? então tem de tudo que é gênero ali de dentro do rock ali, que vamos dizer assim, que ajudou a ter uma visibilidade melhor ali dentro do Lollapalooza. Metallica, claro, não precisa mais. O Metallica quando foi pro Lollapalooza já era o Metallica, sim. Né? Já era 91, foi eu não sei, esse festival é de 91, né? Que começou em 91. E o Metallica então provavelmente veio depois, já era grande, né? Então sim. já eram gigantes, então ele já veio com uma certa importância, não foi, né? Sim. Não, e assim, cara, eu vou dizer assim, não olhei outros vídeos de outras bandas, até porque coisas que eu não consumo, não absorvo, né, de música, né? Mas assim, gostei do show. Teve coisas pontuais que ficaram uma merda, né? A gente tava comentando solos do Kirk que não existem, e ainda tem 2 momentos do show para solos do Kirk, não sei pra quê. É pra descansar, né? Só, né? Porque, cara, é terrível, aquilo show de horrores. Assim, a gente tá falando do Lollapalooza, Metallica no Lollapalooza, não do Metallica em si. Mas uma coisa que a gente tem que observar, assim, eu sou mega fã de Metallica e sou mega crítico também do Metallica. Eu sou mega fã de outras bandas também, lógico, o Metallica, a primeira banda que eu comecei a ouvir, então eu sou mais crítico com ela ainda. Sim. Eu quero ver sempre eles assim, mas é bem visível assim a decadência do Lars e do Kirk como técnica, assim, né? O Lars, até a introdução do Enter Sandman, ele fez simplificado, assim, foi uma coisa diferente. O Kirk, ele tipo, ficou preguiçoso, assim, no tempo do Injustice for All, só pra citar, ele teve aulas lá com o Steve Vai e coisa e tal, pra dar uma aprimorada. O James teve aula, o Lars teve aula. Só que o músico que para, tu pode estar fazendo show todo dia, cara, mas se tu para de estudar, tu acaba sentindo. E hoje a gente não tem mais espaço pra isso, assim, pra tipo, todo mundo tá se atualizando, então quando tu fica parado, as pessoas notam, principalmente a gente que somos observadores, né, do metal. Sempre buscando, olhando, né? Então é visível isso, cara, é uma pena, assim, né? Não, com certeza. E, cara, outro ponto, mas assim, não vou dizer que é ruim, né, mas foi engraçado de ver, assim, foi certos momentos que... Provavelmente eu acho que foi só um multishow ali, né, que foi só, sei lá, a Globo que filmou o show. Cara, eles filmavam o público, cara. Tinha cara de tristeza de alguns velhos. Estavam tipo na linha de frente ali, certo aqueles que acamparam lá pra ser o primeiro da fila, né? Ver qualquer outra coisa. E eles estavam lá assim, contando tipo os minutos pra acabar o show pra poder ir. Eu imagino, mas eu entendo, cara. Imagina que ele é assim cansativo, imagina. Imagina tu ir lá pra te ver a banda tal e daí ter 30 na frente, né, cara, é cansativo, daí o cara fica lá de em pé, lá horas, sentado na fila, é uma merda, né, ver aquele monte de velho lá tocando, mas da onde é aquele cara, não parece o Jack Sparrow lá, o outro parece o Mano Menezes, a pessoa vai, que é esses caras, né, meu, que eu tocando aí, o outro é um índio lá, cheio de trança, maluco lá. Quem é esses caras, né? Não, mas
E, cara, assim, mas eu acho que o salto geral, eu vou dizer que eu gostei, né? Teve um representante do metal lá. Com certeza. Tá bom. Então, você que é hater, que tá aí olhando, louco, já tá escrevendo comentário dizendo vocês são uns merda, vocês gostam desse Metallica que é uma merda, que vocês não gostam de Megadeth. Pode falar, cara, pode xingar. vai É que, tomar assim, no cu. não, eu quero dizer, o Pablo tá brincando, é que assim, ó, a gente sempre fala que quer abrir um debate e que quer que as pessoas comecem a falar e que a gente fala, só que assim, cara, nós damos nossa opinião e a gente respeita a opinião de vocês, então se a gente achar que a gente falou merda, pode falar mesmo. Assim, eu não vou responder assim, tipo, continuar essas coisas, porque não precisa, cara, porque é a opinião de vocês, né? Falou merda, e falou tal coisa que eu não concordo. Cara, é normal vocês não concordarem, a gente também não concorda com um monte de coisa, só que a gente não vai assim. A gente não se concorda com um monte de coisa. Nossa, cara, se for botar aqui tudo que eu e o Paulo conversamos assim, que um acha uma merda, o outro gosta, cara, a gente vai ficar fazendo um vídeo só brigando de coisas, né? A gente não quer trazer isso pra vocês, deixa vocês, né? Eu sou todo mundo assim ativo ali no YouTube respondendo o pessoal. Mas assim, mesmo assim quando vem falar, vamos dizer, merda, né? Ou dar uma opinião que daqui a pouco assim, tipo. Não é falar merda. Não. Mas é que tem gente que exagera um pouquinho, sabe? Acha que a gente, tipo, eu falando sem saber. É que assim, é engraçado, né? Porque eu tenho aí, sei lá, 25 anos de ser acompanhando heavy metal, né? E daí toda vez que a gente vai gravar um vídeo, que nem do Lollapalooza, o Pablo acompanhou, toda a apresentação Metallica eu acompanhei muito pouco, tanto é que eu não falei do Lollapalooza, eu falei pontos que o Pablo citou, então eu não me meti. Outras coisas, às vezes que o Pablo ouve muito mais do que eu, vocês podem notar que eu não falo, sim, eu falo menos, e eu falo mais quando eu conheço o assunto e tal. Então assim, cara, vai acontecer, eu respondi pra um cara, depois pode ver o nome dele lá, te cita e tal, mas assim, ele vai representar os outros, assim, eu respondi porque é sempre bom, assim, tem sempre gente assistindo que não conhece o vídeo, né? E deixar bem claro, assim, umas coisas. Primeiro, nós não somos críticos imparciais. Nós somos ao contrário, nós somos fãs parciais. Sim. Nós temos um gosto definido e a gente gosta de certas coisas, não gosta de outras. A gente é parcial, a gente não é imparcial. A gente não é uma mídia, sei lá, paga pra falar bem ou falar mal. A gente tá assim bem tranquilo em relação a isso, nós somos dois fãs que vão falar merda, como todo fã fala de coisas, gosta muito de uma coisa, outra. Só que a gente tem a mente aberta sempre, por exemplo, eu já citei num outro vídeo, e eu não gostava de Running Wild, eu não conhecia a banda, primeiro eu não conhecia, eu não gostava. Depois eu escutei os últimos dias, gostei, e hoje eu escuto bastante. O Grave Digger eu não gostava, eu comecei a ouvir agora e comecei a gostar. Então quer dizer, a gente tá sempre aberto pra conhecer e tal, então às vezes a gente fala... só que quando a gravação não passou nada pra gente, a gente é obrigado a falar, cara. Sim. Porque se a gente chegar aqui e gostar de tudo, a gente vai estar mentindo pra vocês. E a gente vai estar mentindo entre a gente. E a gente não vai ganhar nada, cara, mentindo, porque a gente não ganha um real com isso, a gente não ganha nada. A gente não... Tudo que a gente tem aqui pra gravar, o Pablo praticamente pagou tudo. Então assim, a gente não ganha nada, então a gente não tem porquê puxar saco de banda, puxar saco de músico ou ser hater. A gente não fez vídeo de haterismo ainda aqui. A gente fez pontuais, tipo, ele não gostou lá do Overkill. Cara, foi pontos que a gente não gostou. O Pablo falou, aconselhou pra vocês ouvirem, né? Sabe que é bom. Eu não gosto muito de Overkill, talvez eu passe a gostar. Uma hora eu não tenho nada contra Overkill. Não é o sentido da gente falar bem em todos os vídeos. A pessoa que vai olhar o vídeo vai dizer, não, eles vão falar bem daquela banda, então eu falo mal. Mas tipo, não que a gente vai, tipo, a gente pega a nossa, já vamos falar mal dessa, com certeza não. E a gente não faz assim, vamos falar mal, sei lá, daqui a pouco chamar atenção, não sei o que. Foda-se, tá ligado? A gente tá um ano já aqui, né, fazendo isso. Sim. E a gente vai ficar mais tempo porque a gente não tem. Cara, a gente não quer viralizar nada, assim, porque senão a gente só ia falar de polêmicas do metal. Sabe, coisas que um falou do outro, que daí já fica só isso, muito tititi, né? Não tem muito sentido. E, cara, é que nem a gente falou nos primeiros vídeos, eu acho que assim,
por mais que tenha as pessoas que são os haters, ou que são aqueles que, tipo, como eu falei, 880, né, não tem um meio termo ali, tipo, ele ouviu uma coisa, falou e ele leva aquilo, né? Sabe? E eu tô fazendo os vídeos não para essa pessoa, talvez, eu tô falando para aquele, daqui a pouco eu tô indicando até o Overkill, alguma coisa, ele vai lá, ouve e gosta. Ou, sei lá, um Battle Beast. Cara, quando a gente botou o pé nisso aqui, a gente sabia com o que a gente tava lidando. A gente sabe que o fã do metal ele é assim, a gente sabe que a gente é assim também. Sim. A gente já foi mais, agora a gente tá mais tranquilo, mas a gente sabe onde a gente tá se metendo. Então, deixando bem claro assim de novo, a gente vai falar isso mais vezes, porque é interessante vocês entenderem a proposta, entendeu? É mais interessante vocês entenderem a proposta do que gostar da gente, vocês sabem? Eu adoro o canal. É ótimo. Não, eu adoro falar, gostei e tal. Não sei o quê. Mas é importante que vocês continuem a conversa. Eu quero isso, o Pablo também quer isso. Então não importa se vocês gostam de tudo ou não gostam de nada, assim. Infelizmente eu queria que vocês gostassem mais ou entendessem a proposta. Mas assim, cara, nós somos, voltando, nós somos parciais mesmo. A gente não tem vergonha de dizer isso e a proposta é essa. A gente tem uma coisa formada, uma visão da música e a gente vai falar disso. Se a música passou coisas legais, a gente vai falar. Se ela não passou, cara, infelizmente a gente vai falar também. Com certeza. Se ela passou pra ti de novo, a gente já falou isso. Se ela falou contigo, se a música se tu entendeu, se tu se divertiu, cara, que bom, cara. Tu foi. Tá um level acima, talvez, de nós. Teve uma compreensão melhor que a gente teve, talvez, né? Talvez, Ou a gente viu coisas que talvez tu não viu, isso é normal, cara. Eu acho que é normal. Tanto é que o Pablo escuta na casa dele, muitas vezes ele escuta na minha, então. E muitas vezes a gente escuta junto, né? Sim. Mas a maioria, então, quer dizer, não fica, vamos falar isso, vamos falar aquilo. A gente comenta coisas durante a música. Sim. E é isso que a gente repete aqui, a gente comenta o que a gente sentiu, o que a gente pensou na hora. É simples, cara, é bem simples, não temos nada contra nenhuma banda, nenhuma gravadora. Nada, nenhum músico, alguns fazem aí merda, a gente vai falar porque a gente acha que fez, mas na tua opinião se fez, foi bom, cara, cara, é isso aí, meu, não tem meio termo pra gente também, assim, sabe? Com certeza. De ser, a gente tenta ser mais tranquilo possível, né, assim, né? Verdade. Porque a gente não quer passar um negócio, cara, o dia que eu fizer um canal pra ser hater das coisas, meu, cara, me dá um tapa na cara, porque eu tô louco, sabe? Não, mas A gente tá falando de heavy metal, é uma coisa que a gente gosta, então não tem porquê, né? Claro, com certeza. Esse é o nosso vídeo falando um pouco do Lollapalooza aí, no Metallica, né? Principalmente do Lollapalooza, acho que a gente vai para o ano que vem, se tiver ali, vamos fazer um videozinho comentando um pouco até do festival, até alguma coisa um pouco mais detalhada. Mas esse aí foi especificamente mesmo falando do Metallica aí no Lollapalooza. Galera, se lembrar, dá um gostei aí se gostar do vídeo, se não gostar, dá um gostei também. Tem que ser sincero como a gente é. Compartilha, cara. Segue a gente aí, se gostar do conteúdo aí. Agradecer aí os seguidores novos, muito obrigado. Valeu aí, galera. Segue a gente nas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram e Orkut e tudo mais. A gente tá com um grupo agora, começando um grupo lá no Telegram. Telegram, aquele aplicativo massa russo lá, que estão... Você usa bom, E, cara, é um grupinho assim, tipo, de galera que quer conversar sobre metal e sobre nerdice, que sai um pouco de Twitter, coisas que fique mais integrado, sabe? Assim, então a galera tá bem legal, tá começando lá. Se tu quiser, se achar interessante aí, bota aí nos comentários aí que eu passo o link pra te participar também do grupo. Vamos ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!